Bom dia a todos os senhores. Eu quero dizer uma coisa agora. Eu serei o último a falar e levarei a culpa por todos os atrasos que aconteceram até agora. Eu preparei um assunto para esta manhã. Vou pregá-lo pela primeira vez. E esta semana eu pensei muito na igreja de Guarulhos. É uma igreja que eu gosto bastante, tem muitos amigos sinceros. É uma igreja que representa bem a igreja adventista. Hoje começa a Semana Santa em várias igrejas, se não todas. Para muitos é o dia do trabalho missionário. Eu nem preciso falar sobre ele, porque vocês já demonstraram o que é isso. O meu assunto é: ninguém sabe. E para que os curiosos de plantão não se preocupem tanto com isso, eu já vou ler logo definindo isso aqui, para que os senhores possam prestar atenção no que eu vou dizer depois. São Mateus 24, verso 36. São Mateus 24, verso 36. E aqui diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A data do dia D, 6 de junho de 1944, quando os aliados invadiriam a Normandia, alguns acham que é Normândia, mas pelo dicionário é Normandia. Quando na Segunda Guerra Mundial ela seria invadida, um segredo de Estado conhecido até então por poucos, era uma estratégia dos aliados empenhados em derrotar Hitler. De Gaulle era o comandante francês e era um dos que sabia. Ele sabia exatamente o momento e o dia dos desembarques. E um dos seus íntimos auxiliares chegou para ele e perguntou-lhe com certa curiosidade: quando será o dia D? O comandante de Gaulle perguntou para ele: você é capaz de guardar segredo? Sem dúvida, disse o subalterno. Eu também, disse de Gaulle, e não falou nada. Mas eu quero levar vocês agora para o que acontece ao longo da era cristã. Muita gente tem se preocupado em descobrir uma data que Deus achou por bem não revelar a ninguém: o dia da volta de Jesus. Por que será que tantas pessoas têm, de diversas maneiras e cálculos, procurado descobrir aquilo que o Senhor não revelou? Eu, na ativa durante 40 anos, quantos problemas eu tive, mesmo como presidente da Associação Paulista Palestra. Gente que aqui e acolá marcavam a data dizendo que Jesus vai voltar no ano tal. Alguns tiveram, eu vou dizer bem baixinho, a petulância de dizer até o dia e o mês. Mas olha, graças a Deus que a gente tem muita segurança no que vai falar agora. O grande conflito, página 457, diz assim, nota:
É bom até os senhores guardarem esse texto. O grande conflito Parnaquá 157 diz assim, ó: quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Eu, quando li isso aqui, pensei: quantas vezes Satanás deve ter vibrado com um membro adventista batizado na igreja, infiltrando essa suposta data que, segundo ele, aconteceria para a volta de Jesus. Mas tem mais um texto: Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 307. Muitos que se chamam pelo nome de adventistas têm marcado o tempo. Vez após outra tem sido marcada uma data para a vinda de Cristo, mas resultaram em repetidos fracassos. O tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. E eu enfrentei isso. E para que a gente não fique só no que o Espírito de Profecia diz, que é a luz menor para mostrar a maior, note o que está em Atos 1, verso 7. Atos 1, verso 7. Esse texto é esclarecedor bastante. E diz assim: ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu não sei se o senhor se lembra, faz 2, 3 meses, os últimos dias do ano 2012, como se falou na volta de Jesus, alicerçado no calendário maia, que marcava o dia 21 de dezembro de 2012 para a volta, nem a volta de Jesus, para o fim do mundo. Eu vou dizer alguma coisa mais aí. É interessante que você ligava qualquer telejornal, eles já estavam preocupados: o fim do mundo vai acontecer no dia 21 de dezembro. Chamou a atenção, mas era o fim do mundo. E o tema, e pessoas começaram a se preparar para o pior, arrumando alimentos e abrigos. Foram organizadas cerimônias e grandes festas para se ter uma última noite de diversão antes do Apocalipse. Eu fiquei estudando, lendo isso aqui, e querem ver? Na Rússia, um abrigo de 56 metros de profundidade promoveu uma festa que durou 2 dias para 300 pessoas, cada um pagou $100 para o fim do mundo. Notem bem, não preocupados com o fim do mundo. O que nós vamos fazer? Qual é a última noite de orgia que nós vamos ter? Qual é a última festa? Qual é o último prazer que nós vamos gozar antes do mundo acabar? Na China, um agricultor, ele construiu 7 esferas de vidro com capacidade para 7 pessoas cada uma. Aliás, para receber 14 pessoas cada uma. 7 recebendo 14 pessoas, portanto 98 pessoas. E sabe por que eles fizeram isso? Era uma esfera que podia boiar. Eles equiparam com oxigênio, suprimentos. Se caso houvesse uma inundação, essas pessoas estariam salvas. Interessante. Todas elas preocupadas, pagando o que tinham e o que não tinham, por causa do fim do mundo. Por que isso aconteceu? Virou motivo de piada, de zombaria e reverência. Eu me lembro que eu assisti um repórter pela televisão, e tinha um correspondente dele lá em Paris. Ele disse assim: o mundo ainda não acabou. E eu disse de uma maneira sarcástica e zombeteira, como quer dizer, seus trouxas. E depois disso eu pensei, eu chego a pensar hoje,
que Deus não marcou o dia da volta de Jesus para evitar essas zombarias e escárnios, não depois, mas antes da vinda de Jesus. Muitos estão dizendo: Jesus não veio? Jesus vai vir? Vocês estão loucos? Nós estamos aqui, plantando, colhendo, comercializando, vocês estão aí parados. Quando eu acompanhei esse final do ano passado, como essa história do fim do mundo, que para ele não era a volta de Jesus e para nós será, como esse povo zombava, como se tornou escárnio. Mas é interessante, eu fui convidado há alguns anos, foi em 1996, para pregar numa igreja aqui na Paulista Leste. Eu fui lá, eu conhecia pessoas boas, uma igreja de 130, 120, 150 metros. E quando eu cheguei, alguém me disse: pastor, o senhor vai passar a lição lá na classe 2000. Eu já tinha olhado, a última classe era 8, era uma igreja pequena, 8 classes. E eu pensei: não, agora eu só vou se eu souber que classe 2000 é essa. Tinha 3 pessoas lá, ficava à esquerda, lá no fundo. Eu fui lá passar a lição. Não era sobre a volta de Jesus, porque o que eles pregavam? Haveria o fechamento da porta da graça em 1998, o derramamento das 7 últimas pragas em 1999, e no ano 2000 Jesus voltaria. E eles pregavam isso como se fosse uma verdade, e como se tivesse base bíblica ou teológica. E eu fui lá. Como na lição não havia problema, não havia controvérsia, apenas um deles falou alguma coisa, eu disse: essa não é a teologia da igreja, a teologia da igreja é essa. Mas 3 pessoas humildes, cultura quase zero, mas se arrogavam o direito de, não sei porquê, se por coincidência, acho que não, eu fui falar sobre a volta de Jesus naquela manhã. E o hino inicial que nós começamos a cantar está no Inário Adventista número 41, que é o mesmo nome do Inário anterior. O dia eu não sei. 120, 130 pessoas cantando o dia eu não sei. E aqueles 3 lá estourando a veia cantando o dia eu já sei do regresso. Depois do ano 2000, 1 ou 2 anos, eu voltei naquela mesma igreja. Nós continuamos cantando o mesmo hino. O dia eu não sei do regresso do esposo, só que eu não sei onde eles estão. Dizer que foram arrebatados, nós não acreditamos em arrebatamento secreto. Quando Cristo voltar, todo olho. Irmãos, como tem coisa. Eu vou dizer uma coisa agora. Entre os adventistas, eu diria, com todo respeito, com certeza os não tão convertidos, a marcação de datas para a volta de Jesus tem sido constante, uma verdadeira praga. Como se fala sobre isso? Como aqui e acolá se levanta isso aí? Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho 5 datas que foi marcaram a volta de Jesus, e isso repercutiu na igreja. A primeira, 1395. A segunda, 1651. A terceira, 1716. A quarta, 1819. E a última, os senhores sabem, foi que ano? 1844, conhecido como o grande desapontamento. Mas é interessante, Bates participou disso aí. E o José Bates, depois que Jesus não veio em 1944, ele começou a pregar que Jesus voltaria no dia 21 de outubro de 1851. Baseado em quê? Que o sacerdote ia lá e espargia 7 vezes o sangue diante do altar. Então, 7 anos depois, de 1944,
Aliás, em 1851, Jesus voltaria. A irmã White, sabedora disso, sabe o que ela escreveu em volume, Mensagens Coríntios, volume 1, página 188? Ela disse o seguinte: o Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir, e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Naquele mesmo tempo, isso aqui ela escreveu entre 1904 e 1908, 1909. Ela não deixou, Deus não deixou que isso ficasse sem um esclarecimento. Lá estavam eles pregando, apontando, mas houve desapontamento, mas ele achou que ainda devia continuar. Não é por aí, não é isso aí. Mas uma coisa eu quero dizer nessa manhã a vocês: mesmo não sabendo o dia, a hora da volta de Jesus, tudo indica que ele virá em breve. Isso não quer dizer que ele não vai voltar, mas não tem um dia marcado. Essa não é doutrina da minha igreja. Isso não tem base bíblica, nem de espiritualidade, e nem base teológica dessa igreja, que graças a Deus é a igreja verdadeira. Eu tenho um livro do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. Interessante. A irmã White morreu que ano? 1915. Daqui 2 anos. 2 anos e alguns meses, fazer 100 anos que a irmã White morreu. Já pararam para pensar? E olha o que ela escreveu. É impressionante isso aqui. Testemunho para a Igreja, volume 11. Notem bem, parece que ela estava vivendo hoje aqui em São Paulo. Ela diz assim: roubos ousados são ocorrência frequente, as greves são comuns, cometem-se por toda parte furtos e assassinos, homens possuídos de demônio tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Parece que a irmã White estava retratando o ano 2013, já no século 20, quando ela morreu, 21, quando ela morreu no começo do século 20. Dá para a gente pensar isso. Isaías, vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Isaías 13, verso 6. Olha o que diz aqui. Isaías 13, o verso 6. Uivai, pois o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. Irmãos, eu agora quero chegar até bem junto de vocês. Eu quero fazer algumas perguntas e colocações. A primeira: você ainda acredita que Jesus virá logo? Pense bem na minha pergunta. Você ainda acredita que Jesus virá logo? Outra pergunta: a volta de Jesus ainda ocupa o mesmo lugar em seu coração? É verdade que hoje nós vivemos o segundo século da existência da igreja. A igreja adventista completou este ano passado 168 anos de existência, e ela vive hoje, eu diria, problemas característicos do segundo século de existência. Querem ver? Prazeres e entretenimentos que antes condenávamos estão se tornando parte de nossa vida. E eu vou abrir o coração para vocês. Eu nasci nessa igreja, eu me criei nesta igreja, eu estudei nesta igreja, eu trabalhei na ativa como pastor 40 anos e já estou no meu 4º ano de jubilação. Eu conheço bem essa igreja. Eu nasci numa igreja tradicional, a igreja Rolante, lá no Rio Grande do Sul, que mais obreiros deu para esta igreja. Irmãos, olha o que eu falei: prazeres e entretenimentos antes que condenávamos estão se tornando parte de nossa vida. Não faz muito eu assisti um casamento,
Isso já faz uns 6 ou 7 anos. Um bom líder desta igreja, amigo pessoal desta igreja, da igreja adventista, não de Guarulhos, me convidou e eu fui. Era a filha dele que se casava. Fomos à igreja, fomos ao buffet. Chegando lá, irmãos, logo a dança da valsa para os noivos e começaram todo mundo a dançar. Eu disse para minha esposa: está na hora de sair, porque os anjos de Deus já começaram a sair também. Onde é que nós estamos, irmãos? E alguém faz o que o outro tem que fazer. O que é um casamento? É um culto a Deus ou é uma honra ao... Não vou dizer, vocês já disseram. E assim vai. Quer ver outra coisa? Aquilo que antes de condenar, a gente fica assim: será que é? Irmãos, se Deus fosse a sua casa nesta manhã e abrisse a sua geladeira, vou dizer uma coisa para vocês. Este ano ainda eu vi um amigo meu, foi ancião de igreja, teve um probleminha lá de tomando cerveja. Quantos adventistas dentro da igreja, lá na sua geladeira, vinho e cerveja, e diz assim: e que mal tem? E que mal tem, pastor? O pastor hoje já não fala muito sobre isso. Pastor, o senhor tem que pregar sobre Jesus, não é sobre uso e costume, mas precisa. É uso e costume também, porque aqui é a casa de quem? De Deus. Eu preciso ter os costumes dele. E a gente vai banalizando. Tomar um pouquinho de vinho faz bem para o estômago, Paulo disse, mas faz bem para se tornar um ébrio amanhã. As coisas vão ficando banais, vão sendo banalizadas. Outra coisa, já não estamos mais tão separados do mundo como estávamos há algum tempo atrás. E eu vou fazer uma pergunta, vocês parem comigo para pensar. Nós somos adventistas ou genéricos? Eu fui numa farmácia, uma drogaria de nome, comprar um remédio, R$147, uma pílula, para minha esposa tomar uma vez por mês. O senhor não quer levar genérico? Quanto é? 70, me dá um genérico. Eu fiquei pensando: minha igreja está valendo 70 pílulas. Adventista genérico. Você já viu uma mulher genérica? Eu espero que alguém não tenha nenhum aqui. Vai valer bem pouquinho. Outra pergunta. Hoje seremos mais semelhantes ao mundo ou diferentes dele? Irmãos, aqui eu podia falar umas 3 horas. A gente vai se acostumando com o mundo. O que eles falam, nós fazemos. Deixa eu falar, semana passada eu falava sobre a história. A irmã diz o seguinte: o caráter da pessoa é demonstrado pelo seu vestuário. Eu gosto de ver os adventistas sábado de manhã, porque de tarde já virou bagunça. Ontem eu vi de preparação, preparar tudo. A gente tem que ter uma roupa para o sábado. Eu queria usar uma camisa, minha esposa vai usar a camisa de sábado, é mesmo. Você tem que ter a roupa de sábado. Você está na presença de quem? Eu podia falar, irmão, mas eu acho que não devo. Uma outra pergunta. Nós somos chamados para mudar o mundo ou apartar-nos? Ou adaptar-nos a ele? Fomos chamados para separar-nos do mundo ou adaptar-nos a ele? Irmãos, talvez o pensamento mais duro, mais chocante, mais acusador que eu vi até hoje no Espírito de Profecia está aqui. Não é grande. Testemunho Celeste, volume 1, página 256. Notem. Testemunho Celeste, volume 1, página 256. Mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento,
não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Eu, quando li isso aqui, não me fez bem. Um adventista batizado, devolve o dízimo, de vez em quando vem à igreja, conhece as profecias messiânicas. Quanto tempo na igreja, talvez nasceu na igreja como eu, está menos preparado que Satanás para o aparecimento de Cristo. Isso me chocou. Fanny Crosby, ela ficou cega desde a idade de 6 semanas. E logo ela ficou órfã de pai. Apesar disso, a maioria dizia, dos seus contemporâneos, dizia que estar na sua presença era como estar na luz do sol, ou sob a luz do sol. Até que um dia o pastor chegou para ela e disse assim: eu penso ser grandemente lamentável que Deus lhe deu tantos dons e não lhe deu o dom da visão. Fanny respondeu: saiba que se ao nascer eu houvesse tido a capacidade de fazer um pedido a Jesus, esse teria sido para que eu nascesse cego. Por que? Perguntou o pastor. Porque quando eu chegar ao céu, a primeira visão que meus olhos terão serão a do meu Salvador. Como se tira a força dessas ilustrações? Primeira coisa. Mas agora eu faço a pergunta a vocês: quando Deus anunciará o dia e a hora da vinda de Jesus? Quando? E agora, eu vou ler um pensamento antes de dar a resposta. O grande conflito, página 637, diz assim: abrem-se sepulturas, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé, na mensagem do terceiro ano, saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. É interessante, todos os que morreram fiéis na terceira mensagem ressuscitarão glorificados. E diz mais: os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acessos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. E aí na parte 640, esclarecendo tudo, a irmã diz assim: ó, a voz de Deus será ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e justos e ímpios ouvirão esta voz. É bonito a gente ver isso aqui. Mas há uma pergunta. O relógio está indo, eu precisava ir com ele, mas eu tenho alguma coisa a dizer para vocês. Não sei se eu paro agora. Uma pergunta: como será a volta de Jesus para os perdidos? Olha a pergunta: como será a volta de Jesus para os perdidos? Voltemos aqui a Isaías, umas páginas. Isaías 2, os versos 10, 20 e 21. Isaías 2, o verso 10, e depois o verso 20 e 21, verso 10. Vai e entra nas rochas, esconde-te no pó, diante da presença grandiosa do Senhor e da glória da sua majestade. Agora os versos 10 e 21. E diz assim: naquele dia os homens lançarão as topeiras e aos morcegos, os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrar. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Mais um verso mais conhecido, mais citado, está aqui em Apocalipse 6,16. Esse é o mais conhecido deles. Isso aqui será uma realidade. E diz assim: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós,
escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Essa será a reação dos ímpios. Mas tem a outra reação. Qual será a reação dos sábios? Aliás, dos salvos, perdão. Olha aqui, tem dois textos. Eu gosto muito desse texto aqui, Salmos 46. Salmos 46, o verso 1 a 3. Olha o que diz aqui. Salmo 46, 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mas o verso que mais dá esperança a nós, é o verso mais conhecido, está aqui em Isaías 25, verso 9. E esse aqui, irmãos, todos que estão aqui nesta manhã, sem exceção, deverão dizer isso aqui. Aqui diz assim, ó: naquele dia seguirá, certamente esse é o nosso Deus, nele confiamos, ele nos salvou. Esse é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultemos e alegremos. Outra tradução diz: na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Mas, irmãos, como será a volta de Jesus? O senhor sabe? Diz que lá no Oriente, irmão, diz aqui no livro Conflito do Século, página 640, surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de quem? Não, da metade da mão do homem, preta, lá no Oriente. E ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela vai mudando de cor, ela vai ficando cada vez mais branca, e vai se aproximando, e vai se destacando. E estamos vendo que ali é Jesus que está voltando, e ele vem encimado pelo arco-íris, e logo ao chegar a gente vê que é Jesus que está ali nos anos. Assim será a volta de Jesus, e ninguém precisa ser enganado, nenhum. Não, mas olha, Jesus voltou, Jesus está aqui, Jesus está ali. Não, o sinal será esse, lá no Oriente, com a nuvem negra na metade do tamanho da mão do homem, lá vai surgir. Este é o sinal, não tem outro. Irmãos, eu quero o último texto do Espírito de Profecia, e ele está aqui em Conflito do Século, página 640. Olha o que está ali quando Jesus está voltando: os que escarneceram de sua declaração de ser o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando os soldados mofadores coroá-lo como rei. E diz mais: estão ali os mesmos homens com as mãos ímpias que colocaram sobre o manto, sobre o corpo, o manto de púrpura, sobre a fonte sagrada, a coroa de espinho. Essas mesmas pessoas estão ali, ainda mais aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés. O soldado que lhe feriu o lado contempla esses sinais com temor e terror e remorso. Ali estão, todos eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Estarão todos ali. Herodes, está ali aquele que furou lá Jesus, estão ali aqueles soldados que pregaram as mãos e os pés de Jesus, estão todos ali, brincaram, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho, ali estão. E Jesus está vindo com glória, mas não vai tocar a terra. Eles vão ver Jesus ali. Que coisa espetacular. Os salmos é bendito, esse aqui nós aguardamos. E eu, na minha conclusão, eu quero dizer uma coisa: quando Cristo voltar, cessarão os gracejos dos escarnecedores, cerrar-se-ão para sempre os lábios dos mentirosos. Veremos ressurgir os corpos gloriosos de nossos queridos pai, mãe, filhos, esposa, esposo, que a morte ceifou. Quando nós tivermos, Jesus vai voltando, as sepulturas vão se abrir. Eu há 24 anos que meu pai está na sepultura esperando Jesus voltar. Há 17 anos que a minha mãe está lá. Há 7 anos que a minha primeira esposa está ali. Eu quero encontrar esse povo, eu preciso.
Faz 24 anos que eu não falo com meu pai. Eu tenho uma neta de 9 anos, a Luana, meu pai não conhece. Ele conhece a Márcia, a mãe dela. A neta dele, mais neta, não conhece. Provavelmente muitos de vocês aqui terão que rever os conhecidos e olha, pai, olha mãe, olha avô, olha avó. O senhor não conhecia que eu estou aqui comigo. Tudo que vai ser, essas sepulturas, esse mausoléu vão estourar como se fosse nada. Outra coisa, eu queria dizer, irmãos, por enquanto é o sonho, mas esse momento mágico será uma realidade. O anjo da guarda, esse colocará ao nosso lado e vai dizer, vamos, o dia chegou. E nós vamos começar a subir cada vez mais alto, ainda mais. A terra vai ficando mais e mais distante. Quando nós estivermos nos aproximando daquela nuvem que agora é branca, Jesus ali está aos anjos, ele vai dizer com aquela voz possante, que está em São Mateus 5,34, vinde benditos de meu Pai. É interessante, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E o último texto bíblico, irmãos, é bom guardar esse texto, está aqui no último livro do Velho Testamento, Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. É bom ver o que a Bíblia diz sobre esse dia. Malaquias 3, verso 18. E aqui diz assim, ó, note bem. Então vereis outra vez a diferença entre quem? O justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A última vez nós vamos ver a diferença entre um e outro. Irmãos, nós não sabemos o dia da volta de Jesus, mas o grande dia está chegando. Muitos não acreditam mais, mas Jesus está voltando. E eu quero que essa querida igreja de Guarulhos, que vai fazer tanto trabalho missionário agora com a Semana Santa, que esteja pronta e preparada. E eu vou concluir com uma palavra: vigiemos. Amém.